Bom dia, tudo bom? Bom, gente, hoje, primeiramente, falar sobre a ausência aqui do nosso dirigente espiritual, né, que é o Paulo Roberto. Ele não está presente porque ele está cuidando da sua saúde, né? Mas os trabalhos não vão deixar de acontecer. Boa parte dos médicos estão aqui hoje e os trabalhos serão dirigidos aí pelo Wellington, pela Jane, pelo nosso amigo ali, o Jotinha. Perfeito? Então, bom, eu vou fazer a palestra hoje. A gente vai falar hoje, eu vou falar hoje aqui, o Paulo tinha me pedido para fazer a palestra hoje, eu pensei em vários temas, e aí ontem veio na cabeça, como a gira que hoje é uma gira de esquerda, né? E como no dia 13 em vários lugares as pessoas também comemoram o dia de Exu, então eu resolvi falar sobre essa linha de trabalho, né, sobre Exu. Então, primeiramente pedir licença, né, à nossa comunidade espiritual, às entidades que regem essa casa, para que permita que essa palestra aconteça. Assim seja. Bom, Exu, né? Falar sobre a esquerda, falar sobre Exu. Primeiramente, a gente precisa falar sobre o orixá. O orixá Exu. A origem dessa palavra, Exu, vem do Iorubá, lá da África, daquela região onde hoje é a Nigéria, o Benin e Togo. No dia da palestra de Preto Velho aqui, eu falei um pouco sobre a influência desse povo nas tradições das religiões afro-brasileiras. Bom, o orixá Exu, o conceito de orixá, a gente tem que primeiro entender como é que isso funciona. Para muitas pessoas, o orixá é como se fosse um deus. Mas isso não é bem necessariamente assim. Os orixás não são deuses, são divindades. Deus, o Criador, está acima de tudo. Os orixás são divindades. Eles são expressões de Deus nesse mundo que a gente vive aqui. O que eles representam, os orixás? Os orixás representam expressões da natureza e virtudes humanas. Então, o orixá Exu, existe uma diferença no conceito de orixá. São dois tipos, o orixá Funfun e o orixá Orunmalé. O conceito é assim, ó, os orixás Funfun, eles são orixás cosmológicos, ou seja, eles estão aqui desde o início desse mundo. Eles não pisaram nessa terra. São expressões de orixás que não vieram aqui nesse mundo. Alguns orixás estiveram aqui, viveram uma experiência carnal. E esses são os orixás Orunmalé. Então, Yansan, Ogum, Xangô, esses orixás, eles estiveram aqui. Há relatos na mitologia iorubá que contam isso. O caso do orixá Exu é diferente. Ele veio, é o primeiro orixá. Veio antes da criação do mundo. E é uma energia, uma força tão diferente que a gente não consegue compreender muito bem. Porque ela antecede aquilo que a gente conhece como tempo. Então a gente vive hoje numa dimensão que a gente chama de terceira dimensão, né? Tudo que você vê, que você olha, que você observa no mundo, você só consegue ver três lados dele. O conceito de dimensão é muito mais complexo, aí a gente vai ficar o dia inteiro aqui para poder explicar isso para vocês. Mas o orixá Exu, ele vem e antecede a isso. O tempo é uma fração disso. Esse orixá representa na natureza justamente isso, o tempo. O orixá Exu é o orixá que rege a comunicação. Ele está relacionado às
as entrelinhas da vida das pessoas. Então, por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar que, mas o orixá Exu, ele está relacionado às encruzilhadas. Não é a encruzilhada da rua, necessariamente. É a encruzilhada da vida. Você só conhecer o parceiro, o seu companheiro da sua vida, o seu marido, a sua esposa, o emprego que você conseguiu, todas as relações interpessoais que você tem são integrações de encruzilhadas da vida. E o orixá Exu está relacionado a isso, é ele que permite essa relação que a gente tem com o mundo espiritual, com os outros orixás. Essa força, essa energia, ela permite essa relação. É ela quem permite. Então, assim, o orixá Exu é mal compreendido desde a sua origem, porque ele antecede isso. Muitas coisas nós, seres humanos, não conseguimos compreender perfeitamente. O conceito de Deus, por exemplo. É uma arrogância, uma ignorância, qualquer pessoa virar e tentar explicar o que é Deus. Nenhum de nós sabemos, entendeu? Nem o mundo espiritual consegue explicar tão bem isso. Então o orixá Exu é uma dessas divindades onde a gente não compreende tão bem ainda como que ela se relaciona. Mas ela também é uma das energias dos orixás mais próximas daquilo que nós somos, dos seres humanos. Porque ele representa isso que nós somos. O ser humano, ele é dotado de algumas coisas que você não vê mais na natureza, que você não vê na natureza. Isso que a gente chama de consciência, é aquilo que outras pessoas também chamam de espírito. Essa relação que você tem com o mundo espiritual, com a sua vida, a forma de você enxergar o mundo, né? Tudo isso é comunicação. São entrelaços. Tudo isso está relacionado ao orixá Exu. Bom, o orixá Exu, por um outro ponto de vista, ele também é mal visto na sociedade, porque principalmente algumas expressões do cristianismo demonizaram esse orixá. Alguém sabe por que isso aconteceu? Por que existe essa visão de que Exu está relacionado a algo ruim? Alguém chuta aí? Alguém? É isso também. Mas, na verdade, assim, o conceito antecede um pouco a isso daí. É assim, ó. Lá no século XIX, houve um processo durante o processo de colonização dos países da África. A Nigéria, que é onde ocupa a maior parte do grupo das pessoas que são dessa etnia Yorubá, que é de onde veio um conceito de orixá, houve uma tradução da Bíblia Sagrada, para as pessoas que eram dessa etnia Yorubá, ou seja, a tradução por Yorubá da Bíblia Sagrada. Existe um tradutor na época que ele era uma pessoa que praticava essa cultura dos orixás e que ele se converteu ao cristianismo, né, chamado Samuel Crowther. Ele fez a tradução, e na tradução dele, ele traduziu diretamente que Satanás é Exu, porque ele não tinha outra referência. Não havia outra referência para isso, entendeu? O conceito de diabo, Satanás, demônio, que seja, ela não existe em algumas tradições espiritualistas. Na cultura iorubá, esse conceito não existe, entendeu? Não existe um ser que é antagônico, entendeu? Existe o bem e existe o mal. Assim como no espiritismo. Existe o bem e existe o mal, mas não existe um ser que seja o antagonista, que seja o contrário, entende? Isso veio da cosmologia judaica cristã. Então, assim, existe um fenômeno que a gente chama de eurocentrismo. Ele não tem nada a ver com religião, ele é, na verdade, um discurso ligado à ciência que estuda o comportamento humano.
E ele diz o seguinte, que a cultura europeia ela vai se moldando o tempo inteiro para tentar colocar as coisas de uma forma que agrade as pessoas, o seu povo. Um exemplo disso é, por exemplo, a gente vê aquela imagem de Jesus ali. Bom, Jesus era um homem judeu, né, com um passado da sua família, do povo hebreu, ou seja, um povo árabe que viveu a vida inteira no Oriente Médio. Não é de se pensar que Jesus tem uma aparência de um homem branco dos olhos azuis. Isso é o processo de eurocentrismo, entendeu? A Igreja Católica fez esse processo, é uma cultura, existe lá na Europa, e ela também vai tentando fazer isso durante todo o processo, e essa é uma das coisas que aconteceu, né? Essa adaptação de Exu virar o demônio foi justamente por isso. Por quê? Porque o orixá Exu, ele também representa as virtudes da natureza ligada ao tempo, ligada à sexualidade do homem, ligada à virilidade, não de uma forma pejorativa, tá? Mas a sexualidade no sentido da criação, do processo de reprodução, de ir, de andar, de seguir. É sempre o movimento. E isso daí, para a igreja na época, para a religiosidade cristã, caía muito bem como uma luva para dizer o seguinte: esse é o diabo. Então a tradução foi essa. E isso já veio para o Brasil com essa característica. Então a gente associa o orixá a isso. Agora, a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: o orixá é o quê? Expressões de Deus na Terra. Perfeito? Como é que você pode dizer que um orixá como o Exu seria um orixá ligado ao mal? Se é uma expressão de Deus, por que aquilo ali é o demônio, é uma coisa ruim ou algo do tipo? Entende? Então, assim, é uma coisa cultural. A gente tem que lembrar que praticamente tudo que a gente faz, religião é cultura. Eu costumo até falar que, e não é religião o nome correto, é espiritualidade. Mas é justamente para a gente entender que é cultura. E cultura é algo que a gente é ensinado, que você vai vivenciando. Aliás, alguém aqui seria um bandista se tivesse nascido lá na Arábia Saudita? Ninguém. Todos nós aqui seríamos do Islã. Por quê? Porque é uma questão de cultura. Entende? Então, assim, não há necessariamente uma escolha, sabe? Tudo é cultura. A gente precisa entender isso. E todo esse processo cultural de como é repassado a espiritualidade é feito de uma forma cultural. Aí vocês devem perguntar assim, tá, mas qual que é a relação que existe entre o orixá Exu e os Exus que se manifestam aqui? Na Umbanda, aqui na nossa religião, os médios recebem as entidades, Exus e Pombagiras. Qual que é a relação que existe entre eles? Por que tem o mesmo nome? Alguém chuta aí por quê? Por que existe esse nome? Por que a gente chama de Exu, o Exu Tranca-Ruas? Bom, gente, é assim, ó. Exu é um orixá. O nome veio lá da África, veio desse povo essa etnia chamada Yorubá. Ponto final. Exu Tranca-Ruas, Exu Tiriri, Exu Marabô, esse é o nome que nós demos para eles. Marabô é o nome dele, Exu é o nome que nós damos. Sabe por quê? Porque assim, ó, como eu disse, tudo é cultural. Essas entidades, elas já se manifestavam antes da Umbanda. Aliás, essas entidades de esquerda, elas se manifestam em outras expressões. A Quimbanda, por exemplo, é uma expressão religiosa onde o culto inteiro é voltado só para isso. Só se manifesta Exus e Pombagiras. É um culto voltado para a esquerda, praticamente.
No candomblé não tem essa tradição, mas antecede a Umbanda. Haviam expressões religiosas no passado, que era a cabula, onde esses espíritos já se manifestavam. Isso que a gente chama de Exu e Pombagira, só que não era Exu o nome que dava, era guardiões. Eram os espíritos guardiões. Esses espíritos é que se manifestavam para dar os conselhos que eles fazem até hoje, mas não tinha esse nome. Essa expressão religiosa, chamada cabula, ela acontecia mais diretamente nas regiões mais rurais, digamos assim, do sudoeste. Espírito Santo, Rio de Janeiro, ali naquela divisa entre a Bahia. Essa expressão religiosa ela não existe mais, ela acabou, isso acontecia lá no século XIX. Tá? Depois disso veio uma outra expressão religiosa aqui no Brasil, que é de onde veio isso que a gente chama de Umbanda, que é essa liturgia que a gente pratica aqui. Que o nome que foi dado, que é um nome pejorativo que as pessoas utilizam até hoje, que é a macumba carioca. Na macumba carioca é que esse conceito de Exu e Pombagira, de receber esses espíritos, se tornou uma prática maior. E aí daí também o que veio a colocação de dizer que esse é um Exu. Antigamente dizia o seguinte: no candomblé, Exu é orixá. Na Umbanda, na macumba, Exu é espírito. Mas tá certo esse conceito? Não tá, na verdade. Orixá, Exu é uma coisa e Exu, espírito, é outra. A verdade é que houve alguns processos durante a nossa história onde os povos migraram da Bahia para o Rio de Janeiro, do Espírito Santo para outros estados, por aí vai. Então houve algumas revoltas, né? A revolta dos malês, a revolta da chibata, entendeu? E os negros, eles começaram a migrar. Então os negros da Bahia, lá no século XIX, foram para o Rio de Janeiro, levavam a cultura deles. Os povos iorubás, que aqui estavam, que a gente chama de Nagô, eles migraram para o Rio de Janeiro, levaram a cultura deles para o Rio de Janeiro. Então aquela prática que se chamava macumba não cultuava orixá. E quando eles viram esses espíritos se manifestando na macumba, eles falaram: não, isso aí é Exu, pô. Lá pra gente, lá na Bahia, isso aí a gente chama de Exu. E esses povos começaram a trocar culturas, foram vivendo entre eles, e daí se adotaram esse nome de Exu, do orixá, para a entidade Exu. Por quê? Porque começaram a associar. Porque o Exu, o orixá, já era visto como uma coisa demonizada já. Quando viram a expressão de um espírito que se manifestava, que falava o que queria, né? Porque Exu, as entidades os guardiões, eles são assim, eles falam o que querem. E é na lata. Falava o que queria. Um ser empoderado, digamos assim. Falou: não, isso aí é orixá Exu. Então daí associaram esse nome. Esse é o nome que nós demos para eles. Então, Exu tranca-ruas é o seu tranca-rua das almas. Mas Exu é o nome que a gente dá para eles. Isso aí é uma colocação que nós demos para eles. Eles nunca viraram e falaram: eu sou Exu. Eles aceitaram e eles se expressam assim. E está tudo certo. Pombagira é a mesma questão. As pombagiras, que são essas entidades, esses espíritos femininos da esquerda, elas também passaram por esse mesmo processo. Por que pombagira? Alguém entende por que chama? Por que se fala pombagira? É assim, ó. Na tradição banto, existe uma inquice que é cultuada, assim como o orixá é cultuado por os iorubás, que chama Pomboenindila. Esse era o nome. E como essa expressão era muito, a Umbanda, né, e a Quimbanda e todas essas religiões afros vieram desse culto, dessa expressão Congo-Angola, eles trouxeram essas palavras que vieram do culto aos inquices. Então Pombondila virou Pombagira, porque essa inquice
representava também alguns valores que as pombagiras representam. Então, assim, a pombagira não é só o feminino do Exu. Algumas pessoas pensam assim, não, pombagira é o Exu feminino. É também, mas não é só isso, né? As pombagiras têm uma representatividade individual delas. Elas representam a feminilidade das mulheres. E o empoderamento feminino. É uma coisa que incomoda principalmente os homens, né? Que é a mulher se expressar como ela bem quer. Ela ser quem ela bem quer. Então a pombagira, ela é praticamente essa expressão da mulher que não tem que pedir licença para ninguém para fazer nada, entendeu? Que se expressa como bem entende, que tem a sua sexualidade da forma como ela bem entender, né? Então, assim, esses espíritos, eles vêm aqui para nos aconselhar, tirar as demandas, principalmente, né, que é o trabalho principal deles, né, que é o trabalho de limpeza. As pessoas perguntam assim, mas onde é que vivem esses espíritos? O que é que eles fazem? Por onde que eles estão? Bom, Exu, entidade e pombagira são espíritos que trabalham no astral. Eles têm o poder de entrar nos caminhos mais profundos daquilo que a gente chama de umbral. Algumas pessoas não conhecem, não tem muito bem um conceito sobre o que é isso. O que é umbral? Alguém se arrisca a dizer o que é de fato umbral? Seria isso, mas na verdade ele é uma invenção humana, não é uma coisa divina. É daqui, ó. Quando a gente morre, você exaure todos os seus sentimentos, todas as suas coisas, não é isso? O corpo vai embora e a gente está com isso aqui preso aqui, ó. Né? O corpo é físico, você está com isso aqui preso. Quando você falece o corpo, tudo que está dentro de você, os seus sentimentos, no mundo espiritual, você não precisa de boca para falar. O pensamento já fala. Então tudo que você guarda, todas as suas sombras, as suas coisas ruins, ó, o umbral é formado disso. Entendeu? O ego é um processo humano que está relacionado à nossa vida física. Quando você morre, não existe mais ego. Você não se esconde. Os seus sentimentos ruins, as suas sombras, tudo aquilo que você tem de ruim não se esconde. Então o umbral é esse lugar formado por essas coisas ruins que nós humanos encarnados criamos. E quem consegue andar, perambular por esses lugares para ajudar as pessoas são os guardiões, que são esses que nós chamamos de Exus e pombagiras. São eles que estão lá no cemitério. Por isso que fala assim, o Exu está na calunga, Exu Caveira trabalha no cemitério. Mas por quê? Que é para recepcionar. Você acha que as pessoas estão preparadas para lidar com a morte? Ela acorda ali e fala, meu Deus, acabou tudo, o que eu estou fazendo aqui? Quem é que vai dar amparo a essas pessoas, inicialmente? E aqueles, principalmente, que carregam uma energia muito negativa, por exemplo, suicidas. Uma pessoa que cometeu suicídio, por exemplo, o corpo dela, a gente não sabe quando a gente vai morrer. Isso aí é um mistério de Deus. Ninguém sabe o dia da sua morte. Bom, mas o que a gente sabe é que o seu corpo só vai se desprender, a sua alma só vai se desprender do seu corpo o dia que chegar a data que você tinha que morrer. Então se você cometer um suicídio, meu amigo, você vai ficar lá, ó, no caixão, preso. Tinha mais 30 anos de vida? É 30 anos de vida que você vai ficar ali, a sua alma presa àquele corpo ali, ó, apodrecendo e você vendo ele. E quem acompanha isso e que dá amparo para essas pessoas são Exus e pombagiras. Praticamente lixeiro. Lida com a pior coisa ruim que o ser humano fez aqui na Terra. Então eles têm esse trabalho, entendeu?
E as pessoas falam, mas de onde é que veio? Essas pessoas, por exemplo, Preto Velho foi um ser, em vida foi uma pessoa que foi escravizada, né? Tá, e como é que foi essa questão de Exu e Pombagira? A gente tem que lembrar que não existe necessariamente um espírito que fala assim, ó, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele está aquilo. Então, o Exu, ele está Exu. Pode ter sido na vida passada dele um advogado, um médico, qualquer outra pessoa. Mas ele recebeu no mundo espiritual aquela função de trabalhar daquela forma. Entende? Então, assim, são arquétipos. É importante falar sobre isso porque às vezes vira uma confusão na cabeça das pessoas de, por exemplo, como que eu tô aqui, por exemplo, nós estamos aqui na gira, aí tem o seu tranca-rua das almas, incorpora aqui no médio, trabalha, e a pessoa fala, tá tendo uma gira lá não sei aonde. E tem o seu tranca-rua das almas lá também. E aí, como é que é? Ele tá em todos os lugares? Essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, e assim, isso causa até uma certa descrença sobre a nossa religiosidade. É porque não é um espírito só, são vários. É uma falange espiritual, onde leva o nome. Então, cada tranca-rua é um tranca-rua diferente, não o mesmo nome. Há de se dizer que houve, de fato, um espírito que foi o pai daquela falange ali. Né? E os outros trabalham em nome dele. Mas não quer dizer que todos são a mesma pessoa. Então, assim, isso é um arquétipo espiritual. A gente tem que lembrar disso, tá? Para a gente entender como é que funciona esse processo. Bom, então é isso, gente. Orixá Exu é um orixá, é uma divindade, não é um espírito, é uma expressão de Deus, não está relacionado a demônio, a Satanás, ao que seja, entendeu? Isso é uma construção humana e está muito ligado à nossa cultura aqui do Ocidente por questões de ignorância. Não só ignorância, como racismo religioso e por aí vai. É pura arrogância mesmo do ser humano. Né? A gente tem esse processo de querer encaixar as coisas em gavetas, e como a gente não compreende muito bem algumas coisas, a gente simplesmente fala, não, então se isso não é o que eu acredito, não é o que eu conheço, então isso aqui provavelmente não é algo que presta. E é assim que funciona. Quer perguntar? Olha, eu posso te falar isso do meu ponto de vista individual, tá? Eu não posso te dizer como que é uma visão em nome da fraternidade, porque em nome da fraternidade só quem pode falar é o Paulo, certo? Mas na minha visão é assim, ó, você pode fazer as duas coisas, entendeu? Você pode pedir algo para o orixá, assim como você pode pedir para a entidade. Aliás, aquela tronqueira que fica ali está relacionada ao orixá, entendeu? A entidade é uma coisa muito mais particular, entendeu? Mas você pode fazer para as suas entidades ligadas a você, entendeu? Então assim, gente, como eu ia falar, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Eu ouvi falar há um tempo atrás que existia uma linha mais boa. E essa linha era uma fonte dada. E algumas pessoas que se fortaleciam nessa linha chegavam a ficar, se enterravam no pântano, ficavam 3 dias enterrados. E depois saíam, vamos dizer, saíam vivos. Aquilo ali era
sendo as energias mais pesadas da Terra. Não sei se isso é real, mas isso eu gostaria de saber qual a diferença entre o que você falou em banco, né? Uhum. E existe alguma coisa ligada à linha também do banco? Ou Nagô é uma? Certo. Nagô, perfeito, a sua pergunta é muito boa. A gente tem que lembrar que é assim, ó. Os povos iorubás, esse é o nome. E esse também é o nome do tronco linguístico da língua que eles falam. Nagô é o nome que se deu para essas pessoas iorubás quando elas vieram para o Brasil. Então se dava o nome de Nagô. E também há pessoas que chamam de Queto, certo? Então está ligado a esse tronco aqui étnico. Banto é outro tronco, onde a língua é o quimbundo. Veio de outra região da África. Mas existe uma relação com a esquerda, sim. Como eu disse, Pombendila, esse nome que deu origem a Pomba Gira, veio daqui. Porque, na verdade, é assim, ó, os iorubás, eles não têm essa cultura de receber espírito, de trabalhar com espírito. Há um culto muito específico dentro da cultura iorubá que chama Egungun, que é o culto aos espíritos ancestrais, mas não é, digamos assim, o primórdio da cultura deles, entendeu? Esse culto de cultuar os ancestrais está realmente ligado à cultura banto Angola. Então é assim, é uma mistura, é uma junção. Ou seja, na macumba carioca, era esse negócio de incorporar espírito mesmo, entendeu? E incorporava espírito aqui, ali, era caboclo, era preto velho, era não sei o quê, fazia esse trabalho para todo tipo, era uma expressão religiosa amoral, entendeu? Se praticava o bem, se praticava o mal, era o que tinha que fazer, era como se fosse assim, digamos assim, uma bruxaria quase. Não querendo aqui demonizar as bruxas, aliás, até retiro isso que eu falei, né? Para não criar um mal-estar. Mas dizendo assim, praticava-se magia negativa. A palavra mais correta. De todo tipo, tanto positiva como negativa. E essa cultura veio, de fato, dos bantos, assim. Então a Umbanda, como a gente conhece hoje, ela, na sua liturgia, na sua totalidade de liturgia, ela pratica uma cultura que é mais banto. Porém, ela também recebeu uma expressão dos iorubás, que é o culto de Orixá. Aí eles pegaram esses espíritos que eram os guardiões e deram o nome do Orixá Exu. Ponto. É isso. Mas o nome Pombagira veio da Enquice. Essa história de eles pegavam essas energias, saíam vivos depois de 3 dias enterrados. Isso é uma invenção? Eu não sei, porque eu não vi, eu nunca ouvi falar que o povo iorubá pratica algo desse tipo, mas eu não duvido, tá? Eu não duvido que tenha coisas desse tipo, porque você vê algumas coisas na internet, de algumas culturas lá na África, que eles fazem coisas assim que são extraordinárias, gente voando e tudo mais, entendeu? Então assim, eu não duvido, mas eu não conheço isso, assim. Eu ouvi falar, aí no caso, até Carecista, Uhum. e tem pessoas que testemunharam isso, faziam trabalhos. Nesses trabalhos, por exemplo, esses trabalhos, eles, por exemplo, faziam assim com o punhal na mão e não acertavam a mão de jeito nenhum, porque estavam comandados por espíritos, estavam. Entendi. Isso é uma coisa real. Não, eu não duvido. Agora, a gente também não pode entender o que é o seguinte, ó. Não é porque tá no cemitério que é Exu e Pombagira. Tem essa questão, tá? E a gente também tem que entender que é o seguinte, é porque se associa. Por exemplo, nas igrejas evangélicas neopentecostais, espíritos se manifestam lá. Todo mundo já viu isso aí na internet e tudo mais. E o que é que eles falam? Que é Exu e Pombagira. Não é isso? Mas a gente já sabe que aquilo ali não é. Até porque Exu e Pombagira não se comporta dessa forma. Na verdade, são quiumbas, né? São espíritos obsessores. Agora, qual que é o que o espírito obsessor faz? Qual que é a função principal dele? Criar confusão, criar o caos, né? Então, o que ele faz? Ele fala, não, eu sou Exu,
eu sou Exu tal, eu faço isso, eu vim aqui, eu vou destruir a vida daquela pessoa. Não é assim que funciona? E aí ele faz, por quê? Porque ajuda a criar o preconceito contra a religiosidade do outro, entende? Então, assim, esses espíritos, a função deles já é essa. Então, assim, a gente não tem muito o que fazer com relação a isso, sabe? Mas a gente tem que saber identificar essas coisas. Então, assim, aqueles espíritos ali que se manifestam, às vezes, na igreja, falando que é um Exu, é Pombagira, não é. A gente sabe disso. Porque se fosse, era para ser a mesma coisa aqui, gente. Né? O médium vai receber aqui a entidade que trabalha com ele e ela começa a falar, vou destruir a vida sua e vou destruir de todo mundo aqui. Não é assim? Não é, mas não é assim que funciona. É o contrário, elas vêm aqui, não, eu vou te ajudar. Eu vim aqui para te estender a mão, para te tirar do buraco, né? Para tirar as coisas ruins de você. Então, assim, não é a mesma coisa, tá? A gente precisa entender isso. Então, na igreja, quando acontece aquilo ali, é uma outra coisa. E também não cabe a gente querer questionar, porque é uma outra expressão religiosa. A gente não entende muito bem como é que as coisas são feitas lá, entendeu? Existe alguma coisa no trabalho da justiça seria vinculada a algum tipo de instituição da vontade daquele ou no sentido do seu trabalho, por exemplo? Eu vou conseguir realizar isso para você, submetendo vontade. Entendi. Eu entendi o que você está falando. Bom, é assim, ó. Esse lance de troca na espiritualidade, ela existe. Algumas pessoas associam isso às entidades de Exu e Pombagira. Entendeu? É assim que funciona? Eu não sei te dizer por quê. Eu, a vida inteira, fui da Umbanda. E na Umbanda, a Umbanda em si, ela é uma lei. Ela não é só uma expressão religiosa, ela é uma lei. E essa lei existe aqui e ela existe lá no mundo espiritual. E o primeiro, bem te dizer assim, ó, é um artigo só. Não pratica o mal, só se pratica o bem. Entendeu? E não há troca, porque a gente faz tudo em prol da caridade. Então, assim, se algum espírito se manifesta e trabalha com troca, pode ser que aconteça isso, mas não dentro da Umbanda. Disso que a gente conhece como Umbanda, entendeu? Há outras expressões religiosas que isso acontece mesmo. E eles chamam, e eles falam, a pessoa faz um trabalho, faz alguma coisa ali para conseguir algo em troca. Tudo bem, é magia. Mas em nome de quê e de que lei que isso está acontecendo? E se isso de fato são entidades daquilo que a gente conhece como esquerda na Umbanda, a gente não sabe. É igual as quilombas que se manifestam dentro da igreja. A gente não sabe. A gente não sabe. O que a gente pode falar em nome daqueles que trabalham conosco. Então, aqui, alguém aqui trabalha com alguma entidade, um Exu ou Pombagira que pratica o mal? Que faz troca de, ó, você me dá isso que eu te dou aquilo? Não sei. Entende? Então, assim, a gente tem que levar em consideração esses fatores. Isso que eu acho que é o mais importante, assim. Agora, essas entidades são próximas de nós. A energia delas são a energia mais próxima do ser humano. Então, assim, tanto é que, na maioria dos médios, o primeiro espírito que se manifesta, quando o médium começa a passar pelo processo de desenvolvimento, geralmente é Exu e a Pombagira, justamente por isso, porque é uma energia que é muito parecida com a nossa dos seres humanos. E quando eles lidam e trabalham com coisas ruins, lidando com as coisas ruins do mundo espiritual, e nós carregamos um monte de coisa ruim, eles conseguem se aproximar melhor da gente. Então essa acoplagem é fluídica, quando acontece a incorporação, ela é mais padronizada. É uma afinidade, exatamente. E a gente costuma criar essa relação, por uma questão cultural também, de achar que Exu e Pombagira estão aqui para poder realizar as nossas vontades materiais. Eles podem sim ajudar, porque são guardiões do caos. Né? Eles podem ajudar a abrir os seus caminhos, ajudar você a conquistar, desde que você seja merecedor. Agora, troca, bom, aí é um assunto que foge do meu conhecimento e do meu espectro como pessoa que pratica a espiritualidade, porque eu não faço parte disso que de repente faz essa prática magística. Aham. Ele pode ser curado. Ele
É assim, ó. O conceito de umbral é um conceito da doutrina espírita, kardecista, na verdade, tá? Cada expressão religiosa utiliza um nome diferente. No cristiano, na expressão judaico-cristã, chama isso de inferno. Entendeu? Só que a forma de enxergar esse mundo espiritual negativo é que é diferente. Acontece é que o mundo espiritual, as religiões de expressões espiritualistas, como nós temos contato com seres espirituais, eles nos contam como é. Então é mais fácil da gente estudar e entender como é que é esse processo do outro lado. O umbral, na verdade, é o seguinte, estava até explicando aqui para a colega. É um lugar criado pelo homem, pelos nossos sentimentos. Então, assim, no mundo físico, aqui já é uma região umbralina. O Paulo dá palestra aqui, ele fala muito sobre as colônias espirituais, né? Alguém aqui já leu o livro, por exemplo, que fizeram o filme lá, Nosso Lar? Por exemplo, esse livro, aliás, eu até aconselho ler o livro, que é muito mais pesado, né? Mais conceitual, na verdade. Ali já é umbral. Entendeu? A gente acha que aquilo ali é uma coisa assim, livre. Não, não é. A região que não é umbralina é onde está livre de pensamentos negativos. Entendeu? O pensamento, o nosso pensamento, isso que a gente chama de demanda, isso que a gente chama de energia negativa, está ligado aos pensamentos. Né? Carregado. Nossa, aqui está carregado. É o quê? Os pensamentos negativos. Desejos ruins, desejos maus, desejos, né? Isso é que forma o umbral. Isso é uma coisa construída por nós humanos, entendeu? Só que a gente não, como a gente vive no mundo físico, a gente acha que não consegue vivenciar isso, mas você consegue sentir. Se você tiver um pouco mais de sensibilidade, você sente isso. Agora, no mundo espiritual, não tem como não fugir. A maioria de nós, 99%, quando falece, o caminho é umbral. Aham. Uhum. Não é que é propício, é porque é o seguinte, ó, caboclos e pretos velhos são espíritos que já ascenderam, já saíram dessa dimensão que nós estamos, digamos assim. Espíritos que transcenderam. Esses espíritos que transcenderam, eles não vivem mais nessa região umbralina, entende? Então o que acontece? Eles vêm aqui para trabalhar, mas no mundo espiritual, isso que a gente chama de umbral é tão denso, mas tão denso, é tão negativo, mas tão negativo, que um espírito de luz dessa magnitude, de repente não consiga se inserir ali. Entendeu? Chegar lá. Então os Exus e Pombagiras, esses guardiões, eles conseguem fazer isso. Lembrando que esse é o nome que nós damos. Se você estivesse lá no Japão, por exemplo, na cultura deles lá, o nome talvez seja outro. Isso é cultural, tá, gente? Tem que lembrar disso. O mundo espiritual, lá do outro lado, ele é uma... Na verdade é o contrário. O mundo físico, ele é um espelho do mundo espiritual. Você só nasceu aqui, no Brasil, nesse mundo, nessa terra, no Distrito Federal, só vive aqui, só fala português, só tem... por questões de cultura e por a relação espiritual que você tem lá do outro lado. Porque lá do outro lado também é assim. O nome vai mudar, a cultura vai mudar, a língua que a gente fala está relacionada à nossa cultura. Nome de Deus, para os judaico-cristãos, a gente chama Deus, né, que é um pronome em letra maiúscula, mas na verdade essa é uma tradução do grego. Não é o nome de Deus. Em hebraico, o nome era outro. Jesus também é a mesma coisa. Aí entra a questão do eurocentrismo que eu estava falando, entendeu? E os yorubás chamam Deus de outro nome. Os nagôs chamam de outro nome. Chamam de Zambi. Os indígenas chamam Deus de outro nome. Mas na cosmologia é o quê? É o Criador. Cada um enxergou o Criador do seu prisma.
Os orientais enxergaram de uma forma, nós aqui enxergamos de outra, os europeus enxergaram de outra, por aí vai. Mas Deus é um só. Há de ter um momento que eu vou fazer uma palestra aqui sobre isso, tá? Para entender essa parte de comunicação e como entender o que é a influência da cultura nas expressões litúrgicas e espirituais. Beleza, gente? Termino por aqui e que tenhamos um bom trabalho hoje. Gratidão a todos. Opa!